Bem, talvez nesse momento vocês já estejam se questionando e já estejam com vontade também de me questionar. Mas afinal, e daí? Né? O que é que todas essas mudanças na dieta trouxeram de impacto real para nós, seres humanos? É claro que o impacto ambiental também é de grande relevância, mas o nosso enfoque aqui é o impacto para nós, seres humanos. Uma das principais mudanças, né, é a epidemia de obesidade. A obesidade, ela nesse final de século XX, começo do século XXI, ela tem se tornado uma epidemia global. Aqui a gente tem uma ilustração do Lancet que mostra a situação da obesidade na China, comparando os dados de 92 com os do período de 2015 a 2019. E a gente vai ver que entre adultos, obesidade e sobrepeso aumentaram de 20% para quase 50% da população. Entre adolescentes, de 5 para em torno de 19%, e entre crianças, de aproximadamente 4 para 10%. Bom, esse fato não é restrito à China. De fato, quando a gente observa informações relacionadas ao Brasil, a gente vê que só a obesidade, tá? Aqui a gente não está falando em obesidade e sobrepeso, mas só a obesidade aumentou de 11% da população adulta, a prevalência, né? Aumentou de 11% da população adulta, para uma prevalência de quase 20% da população adulta. Ou seja, essa condição crônica está se tornando ou tornou-se um dos principais problemas de saúde pública. E quais seriam hipóteses possíveis para a gente explicar esse fenômeno? E qual seria essa hipótese, né? Ou uma das hipóteses possíveis? Bom, levando em conta o crescimento exponencial da nossa população, levando em conta o quão rápido tudo isso aconteceu, a gente pode dizer que as mudanças culturais e as mudanças ambientais advindas dessas mudanças culturais, elas têm sido muito mais rápidas do que qualquer mudança biológica. E nesse caso, a gente tem um fenótipo que ele ainda não está adaptado plenamente a esse ambiente, ao mesmo tempo em que a seleção natural continua agindo. Então, o que acontece? Acontece que a gente não tem uma população, a gente não tem um ambiente estável. Né? Os nossos últimos 200 ou 300 anos, né, se a gente pensar no ambiente que a espécie humana vive, esse ambiente mudou muito e muito rapidamente, né, num ritmo que dificilmente seria acompanhado pelas mudanças biológicas necessárias para se ter uma adaptação plena. Não que em algum momento do passado nós, seres humanos, ou qualquer espécie fosse plenamente adaptada ao ambiente em que ela vivesse. De fato, a seleção natural é um processo. Então, nenhuma espécie está totalmente adaptada a nenhum ambiente. Por quê? Porque o ambiente não é estável, ele geralmente muda, ainda que lentamente, e as espécies também vão mudando, né, e se relacionando umas com as outras. Mas, no nosso caso, o ambiente mudou muito rápido, numa velocidade impressionante. Né? E é provável que nós tenhamos vários problemas, né, por ainda não termos biologicamente nos adaptados a esse novo ambiente.
Lembrando que nós, né, como todos os animais, nós vivemos em nichos, né? E que esses nichos muitas vezes são construídos por nós, né? Então, do mesmo modo que os cupins constroem os cupinzeiros, né, e criam seu próprio nicho, nós humanos construímos nossa civilização, né, e criamos o nosso próprio nicho. Só que, a partir dessa criação cultural, principalmente, né, de 12 mil anos para cá, e mais aceleradamente de 500 ou 300 anos para cá, a gente acabou tendo consequências imprevisíveis, né, e impressionantemente grandes, tanto para nós quanto para o ambiente, né, o planeta como um todo. Então, qual seria esse nicho humano atual, né? É um nicho caracterizado pela agricultura, pela construção de cidades, pela poluição, pela luz artificial, por uma dieta bastante diferente daquilo que a gente mostrou que os nossos antepassados estavam acostumados, pelo consumo do sal, pelo sedentarismo, né, pela higiene, né, que mudou em muito a nossa microbiota, né, por mudanças climáticas, algumas delas cujos responsáveis somos nós mesmos, pelo uso de drogas, algumas delas medicinais, algumas para prolongar a vida, algumas inclusive para permitir que pessoas que apresentam doenças e antes não teriam, não viveriam, não sobreviveriam, não teriam um prognóstico, né, para que essas pessoas sobrevivam. Então a gente tem um nicho humano, né, o ambiente que o humano vive hoje é um ambiente muito novo, né, é um ambiente que essa espécie vive, um ambiente muito novo e muito diferente do que os antepassados viviam. E para a gente pegar aqui um dos exemplos, né, desse ambiente novo e as relações que esse ambiente tem com um problema grave de saúde, a gente vai tratar especificamente da obesidade, né? E aí a gente vai abordar alguns pontos da obesidade e tentar levantar hipóteses sobre como esses pontos poderiam estar relacionados a essas mudanças ambientais. Por exemplo, os caçadores-coletores têm uma quantidade estimada, né, necessária de 3.000 calorias por dia para conseguirem viver sua vida, né? Então, eles precisam dessa quantidade de calorias para desempenhar suas atividades diárias. Um trabalhador moderno de escritório, ele precisa em torno de 2.500 calorias. Ou seja, uma necessidade energética menor. Se a gente pensar, né, na facilidade de acesso aos alimentos que a gente tem e, de certa forma, no barateamento dos alimentos ao longo do tempo, principalmente desses alimentos ricos em calorias, vai ficar claro que a gente vai ter um problema de balanço energético, né? O nosso drive é de busca de mais calorias, né, de busca de ingestão de mais alimento do que aquilo que a gente precisa. E se a gente tiver esses alimentos disponíveis a um baixo custo, né, principalmente a um baixo esforço, né, a gente vai aumentar o consumo e vai ter um excesso de calorias ingerido, o que vai resultar possivelmente em obesidade. Outro problema importante é a mudança, né, na composição da dieta, principalmente o aumento dos açúcares, ou melhor, dos carboidratos de cadeia curta, né? Esses carboidratos muito simples, eles são absorvidos muito rapidamente, né,
o que gera a necessidade do pâncreas produzir muita insulina muito rapidamente, né? E esses picos de insulina, eles deixam o nosso sistema endócrino um tanto desbalanceado, né? Como a gente disse anteriormente, os açúcares, né, aqui os caçadores-coletores e os outros, né, hominídeos anteriores, né, a nós humanos tinham acesso, eram açúcares de cadeia mais longa, né, de digestão mais lenta, ou seja, não existia essa rápida digestão e absorção, não existiam esses picos de insulina, né, que estão relacionados, entre outras doenças, ao diabetes. Outro ponto importante é a privação de sono, né? Os caçadores-coletores dormem em média 8 a 9 horas à noite, mais 2 horas de siesta. Os americanos, eu não achei dados dos brasileiros, dormem de 6 a 7 horas e só um terço deles faz a siesta. Como é que o nosso organismo interpreta essa situação, né? Bom, um animal que ele está dormindo pouco é um animal que está passando por uma situação de estresse, né? Então a gente vai ter uma situação de estresse crônico. Então a gente vai investir menos energia em reparação celular, em resposta imune, a gente vai aumentar nosso cortisol, aumentar nossa glicemia, vai diminuir a leptina, aumentar a grelina, então a gente vai ter menos saciedade, né? Ter mais fome, e a gente vai tentar ingerir mais comida e armazenar mais comida, né? Sob forma principalmente de gordura. Isso é uma resposta que os animais têm fisiologicamente quando passam por situações de estresse, né? Se você tiver uma migração, ou se você tiver um momento de dificuldade, é interessante para o animal, né, que estará dormindo pouco, né, está com problemas, que ele entre nesse modo de funcionamento. Contudo, para nós humanos, né, animais que vivemos hoje, o normal, entre aspas, para a gente é dormir pouco, né, e viver numa situação de estresse crônico. Estresse crônico que, entre outras coisas, vai levar à obesidade, além de outros problemas de saúde. A amamentação e cesarianas também estão relacionadas, né, à obesidade, por conta de modificação na microbiota, né, principalmente na microbiota intestinal. Então, quando a criança sai do útero da mãe, né, em um ambiente natural, o primeiro contato com o ambiente externo é o contato com a vagina da mãe, né? No caso da criança que nasce por cesariana, a primeira flora que ela tem contato é a da pele da mãe, né? Da pele do abdômen da mãe, muitas vezes no ambiente hospitalar, né? Em que você tem uma certa seleção de bactérias que são provavelmente muito diferentes daquilo que a gente tinha contato ou daquilo que a gente teve contato como espécie durante milênios, né? Então, há uma diferença na colonização do intestino dessas crianças, né, por conta da cesariana. E essas mudanças de microbiota e de primeira alimentação também são muito relacionadas à ausência de amamentação ou à diminuição da amamentação em relação a outras formas de dieta, né? Então, você acaba também tendo uma diferente ajuste, né, da nossa microbiota. Peso ao nascer é outro fato importante, né? Crianças que nascem, né, com um peso menor e que sobrevivem, elas vão ter uma tendência, né, posterior a desenvolver obesidade, diabetes, doença cardiovascular, hipertensão.
Muitas dessas crianças que nasciam com baixo peso ao nascer, em momentos anteriores, eram crianças que não sobreviveriam, né? Mas que, dada a melhoria das nossas condições de saúde, essas crianças sobrevivem, né? Contudo, existe essa outra face, né, da moeda, que é um aumento provável nesses outros problemas de saúde, né? Crianças com peso exagerado ao nascer, né, ou seja, crianças que são filhas de mães também obesas, também estão, né, sob risco aumentado de desenvolver doenças relacionadas, né, ao metabolismo no futuro. Ou seja, os dois extremos, né, de peso anormal ao nascer, eles estão relacionados a possíveis problemas metabólicos e cardiovasculares. Diabetes tipo 2 é uma das condições também que a gente não pode deixar de falar. Lembrar que está relacionado à obesidade, à inflamação, ao exercício, à dieta quando criança, a acesso a carboidratos mais facilmente, rapidamente absorvíveis, resistência à insulina, variação genética. Ou seja, acho que nessa conclusão da nossa aula, vocês já começam a ver com mais clareza o quanto a dieta tem sido importante, né? Ou melhor, o quanto é importante conhecer essas mudanças evolutivas da dieta, né? Como a dieta mudou no tempo, para tentar entender melhor o porquê dessas mudanças biológicas que nós sofremos. Então, nós chegamos também às doenças cardiovasculares, que vão estar relacionadas ao ganho de peso, a problemas do metabolismo do colesterol, né? Ao tipo de gordura animal que nós ingerimos, né? Até porque os animais que nós ingerimos hoje, né, não são os mesmos animais que os nossos antepassados ingeriam, né? São também animais criados de modo industrializado, né? Os problemas relacionados à inflamação excessiva ou ao controle ou falta de controle do processo inflamatório nas artérias, né? Ou seja, uma grande desregulação, né, de todo esse processo. Fica claro, então, que há um grande processo de interação. Né? Interação entre ambiente, exercício, genética e dieta, né? E que vai estar na base, né, da obesidade, das doenças cardiovasculares, diabetes, né? E dos outros problemas de saúde advindos daí. Né? A perspectiva evolucionária da dieta que nós adotamos aqui, né, para estudar como a dieta mudou ao longo do tempo, ela ajuda a explicar a nossa dificuldade, né, enquanto organismo, de lidar, por exemplo, com esses desafios, né? Desafios de entrar em um supermercado e encontrar a quantidade de alimento que nós desejamos comer por um preço relativamente barato, dificuldade de ter luz 24 horas, então de poder trabalhar mais ou ficar mais com amigos, familiares, né? O desejo social é um desejo também bastante humano. Dificuldade de lidar com veículos que andam em altas velocidades, né? Como carros, motocicletas e os acidentes daí advindos. Né? Bom, dificuldades de lidar com todo esse ambiente novo, né? Como por exemplo de viver em casas fechadas, né? Ou apartamentos, grandes aglomerações urbanas, com possibilidade de transmissão de novas doenças, desenvolvimento de novas
formas de sociabilidade, às vezes medos, fobias. Ou seja, a evolução nos ajuda a enxergar, né, o ser humano também como um animal, né, que constrói o seu nicho, como os outros animais, e que muitas vezes sofre, né, padece com consequências da própria construção desse nicho, né? Então, é essa a perspectiva que a gente tenta trazer aqui para vocês. No mais, agradeço muito a atenção de vocês que nos acompanharam até aqui. A gente traz algumas sugestões de leitura adicional, né? Também traz um curso do professor Stearns, né? Caso algum de vocês tenha interesse em aprender um pouco mais sobre as relações entre o processo de evolução e suas implicações na saúde, na medicina. E é isso. Muito obrigado e até mais.